Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está começando hoje, então, mais um videocast AgroUp, o videocast da Sempre, trazendo muita novidade, muita informação da Sempre, do mundo do agro e muito mais. Hoje a gente conseguiu trazer à distância, mas conseguimos trazer uma convidada muito legal, uma pessoa que a gente geralmente não escuta falar muito, é um assunto bem diferente daquilo que a gente é acostumado a ouvir todo dia, chama fitopatologia, e a nossa convidada de hoje é a Lívia Reppers. Ela é a nossa responsável pelo laboratório e pelas atividades de fitopatologia. E ela vai contar hoje para nós também um pouco sobre o que é esse nome estranho. Certo, Lívia? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beatriz. É isso mesmo. É bem isso mesmo. É um nome que assusta, né? Mas você vai ver que quando a gente faz as analogias corretas, acaba ficando bem fácil de entender. É isso aí. A fitopatologia, eu acho que de tudo que eu ouvi falar dentro da Sempre até então, é uma das coisas que mais me causou curiosidade, porque realmente não é uma palavra do nosso dia a dia, não é uma palavra que a gente vê sempre. Mas estou muito feliz que você está aqui com a gente para explicar melhor o que é isso. Lívia, conta aí para nós, primeiro, o que te inspirou a ser uma fitopatologista? Então, Beatriz, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, por você ter me chamado para participar e até para dar visibilidade mesmo para o nosso trabalho da fitopatologia, porque é muito normal as pessoas fazerem uma cara de estranhamento, né, quando perguntam o que você faz? Eu sou fitopatologista. É o quê? Então, assim, exatamente. Então, é bem interessante a gente poder estar trazendo isso para desmistificar, né, e mostrar que realmente não é um bicho de 7 cabeças. Mas, assim, eu sou filha de produtor rural, né, então a minha origem é do campo mesmo. Eu fiz agronomia muito pela influência do meu pai, né, então, assim, eu fiz agronomia e tracei todo o meu caminho para deixar meu pai orgulhoso. Durante a graduação, eu trabalhei com melhoramento genético, né? Não foi com grandes culturas, até trabalhava com culturas alternativas, trabalhei com quinoa. E durante o mestrado também acabei indo por outra área. E só no doutorado, que foi quando eu decidi ir para fitopatologia. Eu fui muito influenciada pelos meus amigos fitopatologistas, que ficavam sempre falando, não, porque essa área é muito legal, você tem que vir, você tem que conhecer. E eu me arrisquei e fui. Eu mudei de universidade quando eu fui para o doutorado, eu fui para a Federal do Paraná. E lá eu encarei o desafio de entrar na fitopatologia e desde o início eu trabalhei dando suporte ao programa de melhoramento genético, né? Então, toda a minha trajetória ela está pautada no melhoramento genético, seja antes ou depois da fitopatologia, né? E daí, quando eu entrei no doutorado, foi quando eu me apaixonei, assim, porque é realmente um mundo mágico. Você conhecer os organismos, os fungos, as bactérias, a forma, a relação deles, né, com as doenças e como ocorrem essas doenças. Isso para mim assim é muito legal, é muito interessante. Até o pessoal tira sarro porque eu vejo uma lesão de uma doença e eu sou a única pessoa que acha bonito. O pessoal fala: "Meu Deus, essa lavoura é toda doente". E eu: "Que lindo". É que você enxerga isso a nível molecular, né? Você vê isso dentro e assim, é aquilo, você ama o que você faz. Eu acho que é uma sintonia diferente. Tipo, beleza, é ruim pra lavoura, mas é bonito pra mim porque vou ver o que é, né? O que tá acontecendo, certo? Lívia, assim, ó, como você veio trabalhar na Sempre? Como você alinhou os seus objetivos de vida? Porque você tá contando pra nós que você foi realmente descobrir o seu amor pela fitopatologia lá no doutorado, né? E como a Sempre entra nisso tudo? Como você veio trabalhar com a gente? Então, Beatriz, quando eu estava no doutorado, quando eu entrei na carreira acadêmica, né, o meu sonho era dar aula. Aí eu fui ao longo do tempo eu fui conhecendo a indústria e logo quando eu estava terminando o meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria. Eu trabalhei nessa parte mesmo de melhoramento, só que com soja e algodão, então eu trabalhei com outras culturas e eu me apaixonei pela indústria. Falei assim, é isso que eu quero, não quero mais dar aula hoje não.
eu gosto muito da indústria, eu tenho a oportunidade de me desenvolver dentro da indústria, então eu tenho me apaixonado pela indústria e eu tive a oportunidade de entrar na Sempre, né, para trabalhar com o milho, que tem sido assim uma experiência muito incrível, porque o milho é uma cultura muito diferente das culturas que eu já trabalhei com cana-de-açúcar, como eu disse, soja, algodão. Então, assim, eu tenho aprendido muito. E para mim, assim, eu tenho setado expectativas muito grandes, não só para a minha carreira dentro da Sempre, mas também para a equipe, para o que a gente pode fazer aqui. Muito legal ouvir isso, Lívia, de verdade. Eu sei que faz pouco tempo que você tá com a gente também, mas eu acho bacana como você gosta do assunto, não importa por onde ele vá, né? Porque, beleza, você sai de uma coisa que é a soja, você vir pro milho, pode ter alguns pontos semelhantes, mas eu acho que tem muita coisa que realmente é variante. Então, Lívia, agora você tira um tempo para nós e explica o que é a fitopatologia, o que um fitopatologista faz. Diz aí como é que é um pouco do seu dia a dia, o que você trabalha dentro da Sempre. Uhum. Então, Beatriz, eu costumo dizer que um fitopatologista, ele é um médico de plantas. Essa é a maneira mais fácil de você explicar o que é um fitopatologista, né? Porque assim como nós, seres humanos, a gente é atacado por patógenos, que são os patógenos, são os fungos, as bactérias, os micro-organismos, e eles causam doença, a mesma coisa acontece com as plantas, né? Então, o meu papel e da minha equipe dentro do time de melhoramento de milho é fazer a caracterização dos nossos materiais, né? Então, o programa de melhoramento ele tem várias etapas, onde esses materiais vão avançando nesse programa até se tornar um material comercial, né? Realmente. Então, assim, ao longo dessas etapas, o nosso papel é fazer a caracterização desses materiais em relação à resistência genética deles às principais doenças. Então, o que a gente faz? A gente testa eles para ver se eles têm, se eles são muito suscetíveis a uma doença, ou se eles têm uma certa tolerância, ou se eles têm uma resistência à doença. Então, esse é o nosso papel. A gente precisa, então, fazer a caracterização de todo o nosso banco de germoplasma e também dos nossos híbridos ao longo desse processo. E, assim, as informações que a gente levanta, as informações de doenças, elas são muito importantes na tomada de decisão, não só nos híbridos que vão avançar no processo de melhoramento, mas também, quando o material já é comercial, para a gente conseguir definir para onde que esse material vai, né? Por exemplo, se eu tenho um material que tem uma tolerância a uma determinada doença, a gente consegue identificar se ele pode ou se ele não pode ser plantado numa determinada área. Então, assim, todas essas informações que são geradas, elas são utilizadas até mesmo na parte comercial e pelos produtores também. Nossa, é realmente incrível mesmo, porque eu sempre me questionei como fazia para saber, beleza, como é que eu vou indicar esse milho, como é que ele vai parar em tal lugar. Então é uma coisa que passa muito por você. Mas vocês conseguem fazer tipo um mapeamento do Brasil para entender o que tá onde, ou mesmo dependendo do ponto vocês analisam e retornam para quem tá fazendo a venda? Então, na verdade, assim, como a gente tem regionais, cada regional tem as suas próprias características, né? Então, já é conhecido que determinadas doenças são mais favorecidas em determinado local. Então, em regiões altas, a gente sabe que pode ocorrer maior, por exemplo, podridão de giberela. A gente sabe que em locais onde pode ter muita chuva e determinadas condições vai ter uma alta incidência de pitium ou fusarium ou alguma outra doença. Porque são características que estão relacionadas tanto à doença quanto ao ambiente, né? Só falando então do nosso laboratório também, além da gente fazer toda essa parte de teste dos nossos materiais, dos nossos híbridos, aqui hoje eu fico sediada em Santa Helena, né, Santa Helena de Goiás, e aqui a gente tem uma estrutura bem equipada de laboratório e a gente dá suporte também para o pessoal do campo. Então a gente realiza também o trabalho de diagnose. Muitas vezes aparece alguns problemas que são mais complexos, que não dá para resolver no campo ou que causam
confusão, porque muitas vezes você olha um sintoma e você não tem certeza se é aquilo. Às vezes o sintoma está atípico, ou aconteceu alguma outra condição que pode ter levado a uma diferente, um problema diferente que você nunca viu, né? Então o pessoal manda pra gente amostras, pra gente fazer análise aqui no laboratório. A gente dá suporte tanto pro pessoal de campo nosso da pesquisa, quanto da produção também, os nossos franqueados também. Então tem uma conversação bem próxima com a gente pra gente estar dando suporte nessa parte de diagnose. Você fica bem no olho do furacão, então, né? Tudo que deu de problema vai parar na sua mão para você ver. Eu lembro que no podcast com a Débora, ela comentou mesmo que conforme o que chega para eles na produção, dependendo do problema que eles mandam para vocês verem, para ver o que está acontecendo e o que realmente é. O que também é um ponto muito importante para a gente avaliar como o híbrido que a gente vende tem qualidade. Ele não é só simplesmente entregar, ele tem toda uma avaliação também da onde ele está indo, né? Eu acho bem interessante esse ponto a avaliação climática para saber o que vai ter, quais doenças existem. Já aproveitando que você falou, então, das doenças, você consegue dar uma geral para a gente? Quais são as principais doenças que você tem visto, pelo menos nesse tempo que você está com a gente na Sempre? O que mais você tem encontrado? Quais são as doenças mais prejudiciais? O que mais afeta o milho hoje? Os nossos híbridos, que colocam os híbridos em risco, né? Uhum. Então, Beatriz, assim, um diferencial que eu tenho visto na cultura do milho é que a gente costuma separar as doenças que ocorrem nas plantas em 3 grandes grupos, que são quais? As manchas foliares, a gente tem as doenças de colmo e a gente tem as podridões de espiga, né? Além, é claro, porque sem dúvida a principal preocupação na cultura do milho hoje é o complexo de enfesamentos, né? Que é transmitido Sim. pelas cigarrinhas e que a gente sabe que em materiais que são mais suscetíveis vai gerar uns distúrbios fisiológicos nas plantas que vai ocasionar aí em redução no potencial produtivo dessa lavoura. Inclusive, dependendo do momento em que a planta é infectada, ela vai se tornar mais sensível ao ataque de outros patógenos, né? Como justamente os causadores de tombamentos, levando a perda de produção, não só perda de produção e produtividade, mas também redução de qualidade do grão, né? Então, assim, falando desses 3 grandes grupos, dentro das doenças foliares, a gente tem doenças que são mais importantes hoje em dia, em algumas áreas, e aí eu entro na questão da região. Porque tem regiões onde uma doença é predominante e tem regiões onde outra doença é predominante. Por quê? Na fitopatologia, a gente trabalha com um conceito do triângulo da doença. O que é o triângulo da doença? Todo fitopatologista adora o triângulo da doença. As coisas que a gente aprende. São as 3 condições básicas para que ocorra uma doença. Então, assim, é a mesma coisa que acontece com o humano, que acontece com o animal. A gente precisa de 3 condições para que ocorra uma doença. A gente precisa de um hospedeiro, né? Que nesse caso vai ser a planta de milho. Esse hospedeiro, ele precisa ser suscetível ao ataque desse patógeno. A gente precisa ter um patógeno que tenha capacidade de causar doença, né? A gente chama isso de patógeno virulento. Então, é um patógeno que ele tem capacidade de causar doença naquele hospedeiro e a gente vai precisar, além disso tudo, além da presença do hospedeiro e do patógeno, a gente precisa de um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento desse patógeno para que ele possa causar aí o processo de infecção e, enfim, a gente tenha a condição da doença, né? Por isso que por isso a importância do ambiente e da gente caracterizar, além dos materiais, também saber o que tem no ambiente, né? Se aquele ambiente é mais frio, se ele é mais úmido, se ele tem tendência a ter veranicos, se ele tem tendência a ter ventos, isso tudo a gente precisa saber para justamente conseguir verificar a probabilidade maior ou menor da ocorrência de doenças, né? Então, assim, tem locais onde a gente ainda tem muito problema com ferrugem hoje, só que o controle químico ele tem sido bastante eficiente no controle da
das ferrugens, né? Hoje a gente está fazendo aí, pelo menos, os manejos estão sendo muito bem feitos nas áreas, né? A gente tem, dentro das doenças das manchas foliares também, a eumintosporiose, né? Que era chamada de eumintosporiose, mas o pessoal chama de mancha de Thurston, ou também de HT. A gente, essa mancha, ela pode gerar até 50% de dano na produção. Então, assim, é absurdo o potencial de dano de uma determinada doença quando ela está no ambiente correto, né? Entendi. Você fala em ambiente correto, você teria alguma coisa que, assim, beleza, você falou do triângulo da doença. Como você diria assim, não necessariamente com... Porque, claro, a gente pode falar de inseticida ou algum outro insumo agrícola para ajudar no combate. Mas, assim, alguma coisa que você indica para fazer para prevenir essas doenças, que você tem indicado bastante, que você acha que tem funcionado bem, que tem... Porque, claro, fitopatologia você deve também pensar não só como criar o patógeno, mas também como combater, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem várias estratégias, né, de combate a essas doenças. Por exemplo, nessas estratégias, então, como a gente tem as 3 pontas do triângulo, né, a gente tem estratégias onde a gente vai alterar o ambiente, a gente tem estratégias onde o nosso foco é o patógeno e a gente tem estratégias onde o nosso foco é o hospedeiro, é a planta. Onde que entra a resistência genética? A resistência genética, ela entra na planta, né? Então, eu estou selecionando plantas e buscando híbridos que tenham a capacidade de tolerar essas doenças sem que cause um dano tão expressivo. Quando a gente trabalha, por exemplo, com manejo químico, então aplicação de fungicida, eu estou visando o meu patógeno, né? Então eu estou direcionando esse controle para o patógeno, para a eliminação ou para a redução da população do patógeno. E aí a gente tem também as medidas que a gente trabalha que são ambientais, né? Então aí vai ser o local que você vai implantar essa lavoura, a escolha da época de plantio, se essa lavoura vai ser irrigada, se ela não vai ser irrigada. Aí entra até o manejo da lavoura antes da gente implantar essa lavoura, né? Qual foi a cultura que foi plantada antes? O que estava sendo plantado antes? Está sendo feita uma rotação de cultura? A gente sabe o que tem nesse solo? A gente fez um levantamento de quais são as populações de patógeno que a gente tem lá. Então, assim, a gente adota diferentes estratégias de manejo para o que a gente chama de manejo integrado, né? Que é a forma mais eficiente da gente reduzir a chance de dano por conta das doenças, né? Nossa, é muita informação para trabalhar junto, né, Lívia? Porque, legal, eu posso vir aqui te perguntar como é que você diagnostica a doença, mas não é só a doença que você tem que ver, você tem que pensar também aonde ela está inserida, se ela realmente vai desenvolver. Falando em diagnóstico, como é que você faz esse você recebe as amostras, você citou mais no começo que eles te mandam, tipo, tem uma doença estranha, tá aqui. Lívia, como é que você vai fazer esse diagnóstico? O que você usa um banco de dados para comparar? Você senta lá, olha para ela e diz, não, eu já sei o que é isso, é tal coisa. Ou você também usa muito dessas informações que você disse, tipo, de que região do país que ela vem para eu tentar descobrir o que é? É tudo isso, na verdade. Porque para a gente conseguir fazer uma diagnose que seja assertiva, né, de uma determinada doença, além da observação dos sintomas na planta, né, claro, é a primeira coisa que a gente vê, a gente precisa levar vários outros fatores em consideração. Como eu falei anteriormente, os fatores ambientais, então, altitude da área, se ocorreu veranico, muita chuva, muito vento, também qual foi o histórico dessa lavoura, né? Então, qual era o cultivo anterior, qual foi o tipo de plantio, adubação, quais foram os defensivos, né, as aplicações que foram feitas nessa lavoura, se foi químico, se foi biológico, e a gente considera também algumas características que a gente chama de epidemiológicas, são características da epidemiologia da doença. O que é isso?
a outra palavra grande que assusta, né? Mas na Eu verdade ia perguntar agora. Na verdade é bem simples. O que a gente quer? A gente quer entender como que essa doença ela se comporta de maneira espacial. Por exemplo, qual que é a distribuição dessa doença na minha lavoura? Imagina que eu chego lá e eu tenho algumas manchas de plantas que estão apresentando aquele sintoma. Então a gente chama, esse sintoma está em reboleira, ou ele está em faixas, ou são algumas plantas aleatórias na minha lavoura, ou assim, está em área total. Todas essas informações, elas servem para quê? Para direcionar a gente aqui no laboratório, né, a quais protocolos que a gente vai usar para realmente fazer a diagnose dessa doença. Outra coisa também, que está dentro da epidemiologia, qual que é o progresso temporal dessa doença, né? Foi muito rápido, foi muito devagar, quanto tempo demorou aí até você conseguir, você estava enxergando, às vezes, sintoma numa planta, quanto tempo demorou para você ver nas outras ao redor. Então, todas essas informações, elas direcionam a gente para quais passos seguir para a gente conseguir fazer essa diagnose e adotar a melhor estratégia de controle. Eu realmente achei que quando eu fosse te perguntar que instrumentos você usava, você ia me dizer que era só microscópio, viu? Você usa muita coisa mesmo. Não, no microscópio deve ser divertido, mas todo o resto também parece ser... Você tem que conhecer tudo, um pouco de cada área para conseguir... fazer essa relação, né? Lívia, você falou um tanto de doenças foliares, tem como você especificar um pouquinho mais sobre doença de como, doença de espiga, que você também citou que também afeta, são coisas que acabam prejudicando também a produção e a produtividade, né? Sim, com certeza. A gente tem algumas doenças de como que são bem importantes, como é o caso do fusarium, da antracnose. A incidência de Pythium na safra passada agora tem sido problema em algumas regiões, né? Além, é claro, dos patógenos de solo, que são os nematóides, a incidência de nematóide também tem sido muito grande em algumas áreas, né? E a gente tem as podridões de espiga que são responsáveis pelos chamados grãos ardidos, né? Então, dentro das podridões de espiga, a gente tem a podridão de diplóide, a podridão de giberela, e cada uma delas vai ser favorecida e vai aparecer em mais uma região do que outra, porque elas são realmente favorecidas por determinadas condições ambientais, né? Então, assim, a podridão de diplóide, acredito que é uma das que causam mais dano, porque ela dá na base da espiga. E a base da espiga é onde a gente tem os grãos mais pesados. Então, os grãos que representam o maior peso, né, na nossa produção. E quando a gente tem dano ali, esse dano acaba sendo bastante severo e pesando no final, né, da nossa conta. Dá uma alteração forte, né? Sim. Como que se faz? Porque, assim, se você encontra uma espiga que ela tá atacada, você não consegue aproveitar ela de nenhuma forma, né? Porque se ela tá doente, ela provavelmente... porque, pelo menos, doença fúngica, ela não vai ficar isolada num cantinho da espiga. Ela acaba pegando um pouco em tudo, você só consegue ver uma ponta, né? Então, se a espiga tá atacada, ela tá descartada, não tem nem como usar, né? Mesmo que, tipo, na verdade... apareça na metade... Pode falar, Lívia. Na verdade, o que acontece? A colheita ela é feita geral, né? A gente tenta, com a aplicação de fungicida e com o manejo dessas doenças, a gente tenta suprimir o máximo o aparecimento dessas doenças. Mas quando a área é colhida, é colhido tudo junto. Então, a gente vai ter aí uma porcentagem de grãos ardidos que é aceita na indústria, né? Então, por quê? Pensa que eu vou ter, na minha lavoura, eu vou ter muitas espigas sadias e eu vou ter algumas espigas que vão ter grãos ardidos, né? Que são os grãos que estão infectados por essas doenças. E aí vai entrar tudo junto no bolo e a gente vai ter o pessoal da qualidade aí que faz a questão da análise de semente, né? E faz uma amostragem desse lote para verificar a porcentagem de grãos ardidos. E daí a gente tem tabelinhas que são
padronizadas, né, pelo Ministério e tudo, da quantidade aceitável desses grãos ardidos. Dependendo, se for muito alto, o lote pode ser condenado. E daí é que está o problema. Né? Que aí você perdeu um monte de grão porque, né, por causa de uma doença. E assim, Lívia, você fala pra gente realmente, se a gente, no passado, vamos falar do passado assim, a gente tinha muita aplicação de inseticida e de insumo agrícola, tipo insumo químico para combate. E isso acabava sendo muito prejudicial para a lavoura, para as pessoas que aplicavam, para quem consumia o produto e tudo mais. Como a fitopatologia ela vem melhorando isso para a vida das pessoas, porque reflete diretamente no consumo de cada um, e como a gente pode dizer que a fitopatologia dá uma mão na agricultura sustentável, dá uma melhorada na proteção do meio ambiente, porque vocês acabam contribuindo muito para a diminuição do uso de algo que seja mais tóxico. Você acaba conseguindo manter uma lavoura com uma toxicidade menor, certo? Certo, Beatriz, é isso mesmo. Inclusive, a importância de se ter uma equipe de fitopatologia aliada ao melhoramento genético está justamente nessa parte, porque a gente busca híbridos que expressem a maior tolerância possível a essas doenças. Por quê? Porque se eu sei que o meu híbrido tem uma determinada tolerância, por mais que a doença chegue ali, eu vou poder reduzir o número de aplicações, porque eu sei que ele mesmo vai conseguir segurar muitas vezes essa doença, né? Então, às vezes eu vou aplicar num momento que seja crítico, né? Uhum. E confiar aí no comportamento do meu híbrido mais para frente. Então, eu vou vou aliar esses métodos de controle, né? Além disso, hoje a gente tem muitos produtos que são biológicos também, né? E tecnologias que estão surgindo, que a gente está agregando e usando como ferramenta para que a gente possa usar ferramenta para a nossa estratégia de manejo, né? Para que a gente não fique dependente apenas de uma coisa. Por exemplo, dependente apenas do controle químico, porque isso não é sustentável a longo prazo, né? E quando a gente pensa na utilização, por isso que é integrado, né? A gente tem que pensar na utilização dos híbridos que tenham essa tolerância, no posicionamento desses híbridos, né? Nos locais corretos, a gente tem que pensar no controle químico direcionado, né? Para quais doenças certinho, realmente aplicar no momento certo, né? Não ficar jogando produto fora muitas vezes, né? Chegar lá e falar assim, eu vou aplicar fungicida, mas não tem fungo nenhum na sua lavoura, né? Então você tá ali jogando químico no solo, gastando dinheiro, né? Gastando dinheiro com aplicação, gastando dinheiro com produto que às vezes não seria necessário. E naquele gastando momento, tempo, né? Também, né? Exatamente. Que toma tempo. Sim, e também o controle biológico ele vem muito nessa parte para nos auxiliar juntamente com as outras estratégias, porque o que ele traz de benefícios, muitas vezes, não só para a saúde humana, né? Porque ele tem menos riscos para a saúde humana, mas também para a composição do que a gente chama de microfauna do solo, né? Que a composição dos micro-organismos que estão ali. Então, você vai aumentar essa diversidade de organismos no solo e, ao longo do tempo, porque o pessoal brinca, né? Que o produtor quer passar aplicando inseticida e na volta do trator já quer ver os bichos morrendo, né? E caindo. Mas deve ser o sonho dourado deles, né? Pois não, mas é de todo mundo. Mas com biológico demora um pouquinho mais, né? Mas assim, a tecnologia de produção de produtos biológicos, ela tá aumentando de uma forma muito exponencial, assim. Então, hoje a gente tem no mercado produtos que realmente eles não têm esse efeito imediato, mas eles têm um efeito de choque. Eles têm um efeito de choque, né? Todo produto tem, mas ele tem um residual ali que vai trazer, que vai agregar uma qualidade para esse solo, muitas vezes até na questão da mineralização de fósforo e outros nutrientes e trazer uma saúde para esse solo, né?
vai construir uma qualidade em cima dele para que não só o que está plantado agora seja bom, mas o que vier depois continue aproveitando disso tudo que está ali. Aproveitando que você falou também, né, a sempre tá lançando também toda a linha de biológicos que é para realmente casar com isso e conseguir que todo mundo tenha um plantio de maior qualidade, porque, querendo ou não, você falou da microfauna, né, da parte do solo. Nem sempre, até então, não era considerado, até um tempo atrás, isso não era realmente considerado para o plantio, né? Então, isso é uma coisa recente, é um estudo que não faz tanto tempo que existe, né? E que também deve estar dentro das suas pautas, porque é aquilo que você deve ver sempre para pensar como a doença atua e como o próprio ambiente consegue combater isso também, né? Então, já que a gente falou de doença e tudo mais, quais que são os principais desafios da fitopatologia daqui para frente? Porque a gente citou os biológicos, querendo ou não, também vêm como um formato de desafio, né? Porque eu fico pensando como é que você desenvolve um produto que combata, mas que seja específico para aquilo, ou para uma doença, ou específico para uma praga, ou específico... só vai atingir a planta do milho, só vai atingir a buva, só vai atingir aquilo, só vai atingir isso. A fitopatologia também deve carregar esse desafio, né, para o futuro. Sim, com certeza. Os nossos processos, eles estão sempre em progresso, né? A gente tem... A ideia é sempre mesclar, né, com as novas tecnologias que a gente vai tendo, biologia molecular, as biotecnologias que vão surgindo, a gente mesclar os nossos processos para tornar eles mais eficientes, porque hoje, como que funciona? Como que funcionam os nossos testes, né? A gente tem 2 tipos de testes. A gente testa plantas com infecção natural, né? Que é o que eu estava explicando antes, que a gente vai lá e monta um ensaio em um determinado local, onde eu sei que a incidência da doença é muito alta. Então, eu vou ter uma alta pressão. Eu vou lá e avalio o comportamento do meu material nesse local, né, com alta incidência da doença, e caracterizo ele. E falo, esse material aqui tem uma suscetibilidade tal a essa doença, ele tem uma tolerância tal a essa doença, e a gente faz também as inoculações artificiais, né, que nada mais é do que você fazer a introdução artificial do patógeno, e daí dá todas as condições para que aquela doença se desenvolva, né. Então, Joga assim, a doença do milho e olha crescer. Isso? E nessa hora, até o pessoal fala que fitopatologista não tem muito coração, porque a gente coloca, a nossa ideia nas inoculações artificiais é justamente colocar a planta num teste bem rígido, sabe? A gente vai, muitas vezes, romper uma barreira natural dela, a gente vai forçar o aparecimento daquela doença. Então, se eu tenho um híbrido que, numa condição de inoculação artificial, onde eu dei todas as condições para a doença se desenvolver, esse híbrido se manter tolerante, então, assim, em condições de campo, onde a pressão pode ser um pouco mais baixa, com certeza ele vai expressar essa característica de tolerância, né? E, assim, os nossos processos, eles estão em constante desenvolvimento, né? Por mais que a gente tenha os processos clássicos, né? O meu processo de inoculação de determinado patógeno é feito assim. O meu protocolo é dessa forma. Mas a gente está sempre buscando o que tem de novo, o que tem sido feito para a gente tornar esses processos mais eficientes. Por exemplo, a biologia molecular mesmo, ela pode ser uma grande aliada para a fitopatologia, né? Porque a nossa ideia é rastrear essas fontes de tolerância, de resistência a doenças. Então, por exemplo, se eu tiver um marcador molecular que esteja associado a uma resistência a uma determinada doença, eu posso, em vez de passar anos testando essas plantas no campo, eu posso fazer uma análise e verificar se ela possui ou não esse marcador e determinar se ela tem ou não essa resistência. Então, assim, isso pode acelerar em muito tempo o nosso processo e tornar ele bastante mais eficiente.
Eu brinco geralmente com as pessoas que eu converso que eu não vejo o futuro, mas você vê, Lívia. Você tem acesso a um pedacinho do futuro. A gente tem que ficar antenado, né? Tem que ver as oportunidades também, é importante, né? Exatamente. Mas eu acho realmente mágico isso que você faz dentro da empresa, porque é legal, você vê a planta ali, você sabe que a doença existe, mas toda a forma de atuação, todas essas partes que vocês estudam, tanto no macro quanto no micro, porque querendo ou não, vocês têm que ver a planta inteira, tem que ver onde ela tá, tem que ver que solo existe, em que região ela tá no país, tudo isso é muita informação para chegar até no microscópio, olhar e dizer, ok, você tá aqui, é tal coisa. É realmente diferente, é uma coisa que a gente não tem contato sempre, que eu realmente espero que todo mundo que esteja ouvindo e que esteja acompanhando o videocast entenda a magnitude, porque deve dar toda a diferença também para quem planta e para quem, né, recebe o nosso híbrido e tudo mais, porque caminha dentro da parte de qualidade, de gerar confiança e de diminuir o desperdício, né? Lívia, seguinte, você quer dar um oi pra alguém, quer agradecer pra alguém? Eu tô tão feliz que você conseguiu participar com a gente, conseguiu conversar com a gente, contar isso tudo que você contou. Pode agradecer aí, fica à vontade, viu? Bom, Beatriz, eu, na verdade, quero fazer um convite, né, para sempre que as pessoas tiverem oportunidade de visitar, né? De visitar a nossa estrutura, de visitar, que passem no laboratório de fitopatologia, porque é uma coisa assim de outro mundo. A gente mantém fungos isolados ali, é você olhar. Você geralmente conhece a doença, mas você não sabe quem é que está causando a doença. E daí você vê uma placa de Petri com aquele fungo puro, sozinho. E você olha e fala, então é você, seu safado, que está causando essa doença, sabe? Então, assim, é muito interessante se quem tiver oportunidade, né, de estar sempre buscando, às vezes até buscar, por exemplo, ter uma curiosidade mesmo. Eu vi uma doença... a minha área tá com muito túrcico. Procura no Google, dá uma olhadinha no túrcico. Conheça o túrcico. Quem é ele? Que estruturas ele produz, sabe? É muito interessante. É bem diferente, assim, do que o pessoal tá acostumado a ver, sabe? Mas eu aprendi ao longo da minha trajetória e com o gestor que eu tive também, que todo o nosso trabalho dentro da pesquisa, dentro do melhoramento genético, o nosso trabalho e o da produção, ele é representado pela semente que a gente entrega. Essa semente é onde o produtor deposita a esperança dele, né? Cada vez que ele planta essa semente no solo, é a esperança do sustento da sua família, do retorno do seu investimento. Então, assim, é muito gratificante ver altas produtividades e passar por lavouras e ver a plaquinha de identificação lá do híbrido da Sempre e saber que eu pude contribuir, que fosse um pouquinho no processo para que essa lavoura estivesse ali produzindo, gerando lucro. Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade que eu tô tendo na Sempre. Para mim, fazem 3 meses que eu tô na Sempre e a gente tem uma equipe incrível, sabe? Tá sendo muito interessante. A gente tem uma conversa muito ampla com as outras áreas. Eu tenho aprendido muito. O meu gestor, que é o Charles, é uma pessoa que tem muito conhecimento, então assim, o pessoal aqui é muito capacitado e isso tem sido muito legal. Eu só tenho a agradecer hoje e continuar fazendo um bom trabalho, né? Trazendo todo o conhecimento que a gente tem da trajetória e também buscando novas tecnologias e novos protocolos para que a gente possa tornar nosso processo cada vez mais eficiente e alinhado, né, com todo o resto do time para que a gente possa entregar a melhor semente para o produtor, porque no fundo e no final esse é o nosso objetivo. O grande objetivo final é sempre esse, né, que a gente consiga garantir que todo mundo viva bem com aquilo que a gente está entregando. Você tem toda a razão, Lívia. É muito, muito legal isso que você disse, é bem real. E assim, eu já vou deixar proposto para quem está ouvindo o podcast, a gente vai fazer toda uma matéria dentro do blog falando sobre as doenças do milho. A gente vai ter todos esses exemplos lá. Quem quiser acompanhar o blog da Sempre, pode acessar o site, a gente está com um site novo, sempre.agr.br, entra lá e vê. A Lívia também, que ajuda a gente a construir os textos que estão lá, né? Que, querendo ou não,
a gente tem uma visão, mas é sempre legal conversar com alguém que entende, que vive isso há tanto tempo. Porque vamos combinar que faculdade, mestrado, doutorado é tempo pra caramba, estudando um monte de coisa. Lívia, do fundo do coração, obrigada que você separou esse tempo para conversar com a gente. É muito bacana conversar com você. Eu achei muito maravilhoso como você gosta do assunto e como você detalha e aprofunda nele, sabe? Dá para ver o amor no teu olho de trabalhar com isso, sabe? Acho que a Sempre é muito feliz de ter profissionais como você dentro da empresa. E obrigada, eu vou Beatriz. Não, obrigada a nós, né? E que bom que você trouxe para expor tudo isso dentro da fitopatologia, porque eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo nunca tinha ouvido falar, nem sabe que isso existia e agora tá conhecendo também, né? Com certeza. Então, gente, essa foi a Lívia, nossa querida fitopatologista que tirou um tempo. Obrigada a todo mundo que curtiu o nosso videocast. Espero que todos tenham aproveitado. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a Sempre, a gente tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tem site. Quiserem conhecer um pouco mais sobre o que a Lívia trabalha, a gente vai estar publicando no blog. Acompanha lá. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou e que ouviu. Um beijo. Beijo, Lívia. Obrigada que você tirou esse tempo para falar com a gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.